Mensagem bíblica: a presença de Deus em nossas vidas. As Santas Escrituras afirmam que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48. Naturalmente, Deus está em todo o lado. Ele enche o universo. Mas o Senhor também tem o seu trono no céu. E Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. As Escrituras afirmam que os corações das pessoas são na terra a única morada de Deus em espírito. Efésios 2:21 e 22. A mensagem deste dia ensina-nos que Deus habitava no Velho Testamento e no meio do povo escolhido, num vaso sagrado chamado a Arca do Concerto. E que essa arca, com a presença de Deus nela, abençoou um homem chamado Obed-edom e tudo quanto tinha, quando recolheu essa arca em sua casa. 2 Samuel 6, 11 e 12. A nossa meditação de hoje é sobre este assunto, porque sendo que Deus faz em nós morada, então a presença de Deus em nossas vidas depende como tratamos o lugar da sua habitação. Existe na Terra um povo diferente de todos os outros povos. Eles são o templo de Deus. 1 Coríntios 6 e verso 19. E ainda que este povo de Deus enfrenta muitas e variadas provas e tribulações na sua peregrinação, este é o facto: não existe povo igual no mundo, porque são o templo de Deus. E todos nós precisamos de saber como tratamos esse lugar aonde Deus habita. Porque o lugar aonde Deus habita tem que ser conservado, irrepreensível, no espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. Tome atenção à mensagem e que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus. Vimos perante o Senhor neste dia, aleluia, para lhe render o louvor, a glória, a adoração que Ele é digno de receber. Amém. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Amém. Eu não me canso de louvar este Deus que é o Deus Criador dos céus e da terra, aleluia, que me fez à sua imagem, conforme à sua semelhança. Bendito seja o nome do Senhor. E com uma intenção, foi de eu ser para a glória do nome do Senhor. Amém. E você também foi criado com essa intenção de louvar o nome do Senhor, de crer no nome do Senhor, de exaltar o Senhor. E Ele espera a cada um de nós, aleluia, espera o nosso louvor, espera a nossa gratidão, aleluia, espera, aleluia. Por mim Ele esperou tantos anos, aleluia, até que eu compreendesse que somente nele e em mais ninguém havia salvação. Glória ao nome do Senhor. O Senhor abra o seu coração e o ajude a entender isto tão bem, que é isso que Ele espera de si. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e damos-Te a glória, damos-Te louvor, damos-Te a adoração, damos-Te a gratidão das nossas vidas, porque, Senhor, aleluia, não foi com prata nem com ouro que fomos resgatados da vã maneira de viver que nós tínhamos por tradição, mas foi com o sangue de Jesus vertido no Calvário, aleluia. O Pai entregou por cada
cada um de nós aquilo que Ele tinha de melhor lá no lar da glória. Bendito seja o teu nome. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande misericórdia, Senhor, e perdão. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão ver e ouvirem este programa. Alerta, Senhor, os seus corações, as suas mentes. Faz neles morada, meu Senhor, que é isso que tu queres, glória ao nome do Senhor. É fazer morada, Senhor, não é dentro de um templo de pedra, meu Senhor, não, mas é num coração, aleluia, lavado, regenerado, perdoado pelo teu sangue, aleluia. Abençoa o teu servo e inspira-o na mensagem que tens guardada para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, situada em Benson, em North Carolina, nos Estados Unidos da América. Damos graças a Deus por chegar até vós, em nome de Jesus, com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor. Deus é magnificente. O Criador do Universo veio a este mundo, revelado em carne, na pessoa de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. E segundo as Escrituras, não há um justo nenhum sequer, de maneira que todos se fizeram inúteis. E para os resgatar da condenação eterna, Deus deu a sua vida em nosso resgate na pessoa de Cristo e para isso teve que encarnar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito cheio de graça e de verdade. Assim, mais uma vez, nós estamos ministrando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje é também mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar um noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. E neste tempo presente ainda, o mundo está enfrentando graves dificuldades com o vírus da China, pois ainda não tem descoberto nestes dias uma vacina capaz para poder vacinar o povo. Espera-se que os laboratórios e os médicos, na sua misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus, possam abreviar o mais rápido possível para evitar que ainda outros morram. E assim a economia seja restabelecida, porque a situação do mundo não está boa. Por causa do vírus veio também o desemprego e naturalmente vêm os problemas graves e outro tipo de doenças com o povo em casa. Geram-se doenças nervosas. Assim pedimos a Deus misericórdia sobre aqueles que sofrem. Neste dia nós vamos ministrar um assunto que tem o tema sobre a presença de Deus em nossas vidas. Lembre-se disto. A presença de Deus em nossas vidas. Será que Deus habita na carne? Deus habita junto ao espírito daqueles que são regenerados pela palavra do Senhor. São feitos o templo de Deus, onde Ele habita em espírito. E a mensagem deste dia encontra-se em 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 ao verso 13, que todos nós vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, verso 1 ao verso 13, diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se evoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins.
E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegada a era de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Peres Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Verso 13. E sucedeu quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Até aqui a palavra de Deus. Tomemos atenção à mensagem que se vai seguir, porque é de veras importante. O tema é sobre a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nossas vidas. E para meditar ao pormenor sobre esta mensagem, precisaríamos de uma longa mensagem, mas nós vamos abreviá-la. E antes da meditação, nós vamos ver algumas fotos que nos dão uma ideia acerca deste vaso sagrado da Arca do Senhor, que esteve em 2 lugares, depois de ter sido roubada pelos filisteus e retornada, entrou na casa de Abinadab. Mas houve um grave problema. Os filhos desse homem, um ia atrás, outro à frente. E quando a arca ia pendendo, porque os bois a iam deixar pender, esse homem deitou a mão à arca. Mas a presença do Senhor ia naquela arca. E o homem foi fulminado por causa da imprudência daquele homem. Nós não vamos falar muito sobre isso, mas falar na arca atual, aonde Deus habita na terra, que é um coração regenerado e lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas que são de Cristo são o templo do Espírito Santo na terra. Portanto, nós vamos ver algumas fotos em relação com isto e com o tabernáculo e como a arca devia ser levada, etc. E depois voltamos à mensagem. Amém e amém. A caminho do deserto, Deus mandou que Moisés erguesse o tabernáculo e assim acompanhava até à terra prometida. E este tabernáculo tinha diversos utensílios, entre os quais o candelabro, a mesa da proposição dos pães, o
a arca do concerto que ficava no lugar chamado Santo dos Santos e o lugar onde se queimava incenso, o altar do incenso. De maneira que o tabernáculo era simbólico de Cristo Jesus. E este era o lugar onde Deus se assentava entre os querubins e falava com Moisés. E esta é, naturalmente, uma foto que revela a arca que o Senhor mandou construir, que estava no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, com o propiciatório e os querubins. E aqui Deus vinha falar com o seu povo, com Moisés, com o sumo sacerdote. E note que esta arca tinha 2 varais para ser transportada aos ombros. E era desta forma que Deus ordenou que a arca, onde ele vinha falar com o sumo sacerdote ou com Moisés, que a arca devia ser transportada aos ombros dos levitas. Diz a Santa Escritura que quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão com a arca, ela parou no meio do rio para o povo passar, tiraram 12 pedras do fundo do rio e as águas que vinham de cima juntaram-se num montão e não passavam porque estava ali a presença do Senhor. Amém. Este é o outro pormenor da arca no meio do rio e as águas paradas porque não podiam passar, estava ali o Criador delas. Desta forma, e segundo a lei que Deus deu a Moisés, a arca do Senhor devia ser transportada. Quando a arca de Deus foi tomada pelos filisteus e depois de graves juízos divinos sobre aquele povo, então eles a devolveram a Israel em cima de um carro puxado por 2 vacas. E a arca do Senhor esteve em casa de Abinadab muitos anos, e quando o rei David quis trazer a arca para Jerusalém, infelizmente o povo de Deus fizeram o mesmo. Fizeram como os ímpios filisteus. Fizeram da mesma sorte. Colocaram a arca em cima de um carro para levá-la para Jerusalém. E deu-se a morte de Uzá pela sua imprudência. Deus ia ali naquela arca. E a arca foi recolhida por Obed-edom. E Deus abençoou toda a sua casa e tudo quanto tinha, porque estava ali a presença do Senhor na arca. Então, o rei David voltou para levar a arca para Jerusalém, mas desta vez, conforme a palavra de Deus, com culto, com louvor, com sacrifício e aos ombros dos levitas, segundo a ordenança divina. Como temos dito, estamos falando sobre a presença de Deus em nossas vidas. Temos mostrado diversas fotografias acerca da arca e da presença de Deus na arca e o que Deus exigia. E nós vamos meditar então na Santa Escritura e devemos tomar nota do que Deus nos vai dar. Nesta mensagem nós vamos meditar em 3 aspectos: a introdução, em segundo lugar, quando a bênção se torna em sofrimento, em terceiro lugar, a presença de Deus em nossas vidas, e nós vamos apenas ministrar um pouco sobre esta arca do concerto, porque se fôssemos a meditar realmente profundamente, seria uma longa, muito longa mensagem. Assim, ao introduzir esta mensagem, falaremos um pouco sobre a arca de Deus, este vaso sagrado, que tanto servia de bênção como de maldição. Para quem a possuísse, dependia como esse vaso sagrado era tratado. Porque a presença de Deus no Velho Testamento era ali manifestada.
A palavra do Senhor foi dita a Moisés que o Senhor falaria com ele ali em cima da arca, no propiciatório. A arca de Deus era uma pequena caixa de madeira de cetim ou acácia que se diz resistente aos insetos e tinha 4 argolas para ser transportada aos ombros dos levitas com os varais nas argolas, como está escrito em Êxodo 25, verso 10 ao verso 15, como já vimos nas fotos. O transporte deste vaso sagrado era muito importante e devia ser transportado exatamente como Deus tinha ordenado. E este vaso sagrado do tabernáculo tinha sobre si então o propiciatório de ouro com os 2 querubins. Era um dos vasos sagrados do tabernáculo, no meio do povo israelita, e era chamada a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança, e Deus falava ali com o seu servo. Êxodo 25, 17 a 22. Em Números 10, verso 33, no caminho do deserto, caminharam com a arca à frente do povo de Deus 3 dias para lhe dar lugar de descanso. E quando o povo de Deus partia para uma nova etapa, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Números 10 e verso 35. E assim devia ser transportado este vaso sagrado, como se vê em 1 Coríntios 15 e verso 15, que diz: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, e com as varas que tinha sobre si. E esta arca era simbólica de Jesus Cristo, como se vê em várias partes das Escrituras, particularmente em Hebreus 9, verso 1 ao verso 28. E sobre o propiciatório da arca era espargido o sangue dos animais pelo sumo sacerdote uma vez cada ano. Levítico 16, 14 a 17. Nesta expiação anual, e segundo o plano de Deus, ela viria a ter um fim com o sangue da expiação de Cristo, como diz em Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos meios futuros, e por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Assim, este vaso sagrado do Velho Testamento, e no meio do povo de Israel, tinha que ser transportado segundo as ordens divinas, porque a presença de Deus ia naquele vaso sagrado e ele servia de bênção ou maldição, dependia do trato que recebia e do temor das pessoas que deviam conhecer este assunto da Arca de Deus. Quando este vaso sagrado era transportado segundo as leis divinas aos ombros dos sacerdotes, ela podia fazer milagres para o povo de Deus. Por exemplo, na travessia do Rio Jordão, como vimos quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do rio. O rio tornou-se seco, porque as águas corriam para baixo e continuaram. Mas as águas que desciam até à arca se enrolaram no montão e dali não saíram. E o monte das águas ia crescendo e a arca parou no meio do rio. Estava ali a presença do Senhor. E todo o povo de Israel passou em seco aquele Jordão e somente começaram a movimentar-se as águas quando a arca de Deus saiu do rio. Josué 3, verso 1 ao verso 7. Quando a arca do Senhor rodeou as muralhas de Jericó, e chegou o 7º dia, 7 vezes rodearam aqueles muros, e os muros da cidade caíram e conquistaram a cidade. Josué 6, verso 14 ao verso 20. Estava ali a presença de Deus, e o seu poder era manifesto nestes maravilhosos sinais, porque o povo fazia conforme
aquilo que lhe era ensinado. Eu entendo nas Santas Escrituras que quando obedecemos às leis divinas que Deus tem ordenado em Cristo Jesus, tudo estará em nosso favor. E embora com lutas alcançamos as bênçãos de Deus, embora com dificuldades e provações, nesta ida para o lar da glória, nós seremos abençoados como ninguém na terra, porque somos um povo especial, somos um povo comprado com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando a bênção da presença de Deus se torna em sofrimento. Entretanto, vamos fazer uma pausa e já voltamos. Prezado telespectador, demos valor às palavras de Deus. O lugar onde Deus habita é abençoado ou amaldiçoado. Depende do tratamento que as pessoas lhe dão. Pergunta: como tratamos nós o templo onde Deus habita? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu creio que nestes dias há muitas pessoas com o nome de cristão que não sabem quem são. E uma coisa é não saberem quem são por falta de conhecimento. Outra coisa é não saberem quem são por imprudência, por não dar valor à Santa Escritura. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Para onde vai o templo do Espírito Santo? Vai para o meio do mundo, vai para o carnaval, vai para o futebol, vai para o baile, vai para outros lados semelhantes. Não, de forma alguma. O templo do Espírito Santo não vai para esses lugares, mas há pessoas que o fazem. E, naturalmente, elas estão apartadas do seu Deus em virgens loucas, porque não dão valor ao templo onde habita Deus, ao único templo onde habita Deus. Entretanto, eu ia falando que o segundo lugar da nossa meditação é quando a bênção da presença de Deus se torna em sofrimento. Nós não estamos falando isto por querer falar. Estamos falando por direção divina, para que todos aqueles que me possam ouvir antes do arrebatamento da igreja temam ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e possam mudar de vida. No tempo do sumo sacerdote Eli, que era um juiz nacional de Israel, ele tinha 2 filhos que consagrou para guardar este vaso sagrado. Mas os filhos deste homem eram grandes pecadores e seu pai não exercia a devida correção sobre eles. E houve um dia em que a arca foi tomada pelos filisteus e esses 2 filhos foram mortos. E o sacerdote, já idoso, morreu também naquele dia, ao saber de que a arca tinha sido levada pelo povo ímpio. E isto por causa do mau exemplo desta família de chamados servos de Deus. 1 Samuel 4, verso 11 ao verso 17. E esta é a profecia de Deus sobre eles. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-la-ei e acabá-la-ei. E acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. 1 Samuel 3, verso 12 ao verso 14. Será que os pais dos cristãos nestes dias aprenderão alguma coisa com o castigo que Deus trouxe a esta família?
Será que nós educamos os nossos filhos no temor do Senhor? Ou vamos deixar que os outros eduquem os nossos filhos e eles andem por onde querem? Louvado seja Deus! A palavra de Deus diz-nos: ensina ao menino no caminho em que deve andar. Não é no caminho que ele quer, é no caminho em que deve andar. E até a sua velhice não se apartará dele. Portanto, em segundo lugar, a arca de Deus foi tomada então pelos filisteus. A arca de Deus foi roubada, este vaso sagrado foi tomado pelo povo ímpio e as pessoas acabavam até por morrer de hemorroidas. Os juízos divinos vieram sobre o povo ímpio porque não sabiam tratar com aquele vaso sagrado. E puseram-no no templo de Dagom, e 2 vezes o Dagom foi prostrado por terra e o Senhor cortou-lhe a pata, cortou-lhe os braços e cortou-lhe o tronco. Porque o Senhor diz: não tereis outros deuses diante de mim. E eles puseram a arca de Israel no templo de um deus pagão. E aquela imagem foi destruída, etc. Não se pode brincar com as coisas de Deus. Finalmente, eles devolveram a arca a Israel num carro com 2 vacas. E a arca foi colocada em casa de um homem chamado Abinadab. E ali esteve 20 anos. E todo o Israel levava uma vida de lamentação, até que Samuel os exortou ao arrependimento e à conversão. 1 Samuel 7, verso 2 e verso 3. Este vaso sagrado tanto podia ser de bênção como de sofrimento e morte, se não fosse respeitado e transportado, como dele estava escrito. Mas os filisteus eram inimigos de Israel e cheios de outros deuses. E infelizmente é isto que acontece por este mundo fora. Há muito povo chamado de cristão que é povo idólatra, cheios de outros deuses. Terceiro lugar, o povo de Israel também foi ferido pela negligência. O povo de Bet-Shemesh, quando receberam a arca de Deus em cima do carro enviada pelos filisteus, colocaram este vaso sagrado em cima de uma grande pedra e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto. 1 Samuel 6, verso 13 ao verso 18. E naturalmente se alegraram com a arca do Senhor que voltou, mas cometeram a imprudência de olhar para dentro da arca. E o Senhor feriu de morte 50.070 homens por serem irreverentes para com Deus. E estes eram do povo de Israel. Não mostraram o devido respeito nem o temor do Senhor. E eu creio que por aquele tempo o povo de Israel deveria saber dos estragos que Deus tinha feito no meio dos filisteus. Mas creio que foram muito imprudentes nas coisas de Deus. Entretanto, também este número de 50.070 homens mortos, em 1 Samuel 6, verso 19, é disputado pelos teólogos e se afirma que deverá haver erro de números. De qualquer forma, o nosso reparo fica neste incidente, que a mão de Deus é pesada para com o povo imprudente. Podemos dizer amém. A mão de Deus é pesada para com o povo imprudente. O que podemos aprender desta passagem bíblica é que Deus exige conhecimento, respeito, temor e reverência, não só pela sua pessoa, pelo seu nome, mas também pelo lugar onde ele habita. No Velho Testamento, o Senhor falava em cima do propiciatório. Mas no Novo Testamento o Senhor fala através deste corpo. A Bíblia Sagrada diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, disse Jesus. E não sabeis vós que sois o templo de Deus, que habita em vós? Se alguém destruir este templo de Deus, o destruirá? Temos nós a noção de quem somos? Estou falando
para cristão nas suas palavras, nas suas ações, por os lugares aonde vai, com quem anda, as suas companhias, o que fala durante a sua vida, etc, etc. E até o povo de Bet-Semes ficou tão medroso que nem a bênção da presença de Deus quiseram e mandaram a arca para outra cidade. 1 Samuel 6, 20 e 21 diz: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? E finalmente a arca ficou como que esquecida na casa de Abinadab por 20 anos. 1 Samuel 7, verso 1 e verso 2. Eu creio que a bênção e o sofrimento dos crentes pode estar no modo como nos conduzimos no caminho de Deus e como tratamos o lugar onde Ele habita. E isto está escrito para nosso aviso. 1 Coríntios 10 e verso 11. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 110 e verso número 11. E em 1 Timóteo 5 e verso 20 diz que aos que pecarem repreende-os na presença de todos para que também os outros tenham temor. E em 2 Coríntios 5 e verso 11 afirma: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que em vossas consciências sejamos também manifestos. O que dizemos do nosso pastor? O que diz o pastor das ovelhas? O que diz as ovelhas umas das outras? O que fazem os chamados servos de Deus? As nossas palavras, diz o Senhor, que havemos de dar conta delas, daquilo que nós tiramos pela boca fora, porque elas procedem do coração. E o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Mas o coração dos crentes tem que ser regenerado, tem que ser santificado e tem que ser irrepreensível. Bem sabemos que não há ninguém que seja puro. Puro somente houve um homem sobre a terra. Foi chamado o segundo Adão. Foi Jesus. Que na sua boca nunca foi achado engano. Mas nós temos um livro que nos ensina como devemos andar neste mundo, como devemos tratar o nosso próximo, como devemos falar dos outros, etc, etc. Quarto lugar, o nosso texto inicial faz também referência a outra morte por irreverência. Esta foi a morte de Uzá. Uzá e Aió eram filhos de Abinadab, em cuja casa a arca esteve 20 anos guardada. E eu pergunto se em todo esse tempo seria o suficiente para saberem como tratar daquele vaso sagrado ou não. Isto pelo facto de que, primeiro, agora, com a presença do rei David, para levarem a arca do Senhor para Jerusalém, parecia que ninguém em Israel soubesse tratar com aquele vaso sagrado. Pelo facto de colocarem a arca em cima de um carro puxada por animais. Fizeram como os ímpios. Fizeram como os filisteus. Uma vez de ser transportado aos ombros dos levitas, puseram-no em cima de um carro puxado por animais. E o rei lá ia todo contente, levando a arca para Jerusalém. Mas algo de errado estava acontecendo. A arca estava sendo tratada contra a palavra de Deus. Ela devia ir aos ombros dos levitas. Pergunto, quantos anos precisamos para saber respeitar e temer e reverenciar a Deus? Há um tempo para todas as coisas e Deus não pede contas a quem não conhece a sua palavra, mas àqueles que a conhecem. Em terceiro,
Deus voltou a punir quem não tem dele reverência. E embora que aparentemente Uzá fazia uma boa ação, deitando mão à arca para que ela não caísse do carro, aparentemente era uma boa ação, foi imprudente. Deus o fulminou. E a alegria do rei David terminou ali. E já não quis levar a arca para a sua casa. Este é o facto. Uzá foi imprudente e sofreu a sua morte pela sua imprudência. A arca somente devia ser transportada aos ombros dos sacerdotes segundo a lei divina, e Uzá foi fulminado por Deus, e a alegria tornou-se em choro. E nós devemos aprender com esta lição, porque diz em Hebreus 12, verso 29, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Levítico 35, verso 1 ao verso 3, tem uma passagem semelhante de irreverência de chamados servos de Deus que tratam do serviço de Deus à maneira humana. E diz estas palavras: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles e trouxeram fogo estranho perante a face de Deus, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Trouxeram fogo estranho e o Senhor mandou fogo sobre eles e os consumiu. Se isto não dá para temer ao Senhor, nada dá. A palavra do Senhor nos ensina a temer ao Senhor nestas passagens bíblicas. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E o pai viu aqueles dois filhos. Era o sumo sacerdote. Viu aqueles dois filhos a serem queimados ali naquele lugar. O que aqui se vê são estes dois filhos do sumo sacerdote irreverentes e imprudentes nos seus ministérios. E Deus os matou em frente do seu pai e de toda a congregação. Posso fazer-lhe uma pergunta? Você é um servo de Deus? Como está servindo você na obra de Deus? Nós vemos muitas coisas através da internet e na televisão que parece que de Deus nada tem. Mas ali parece apenas o elemento humano, da maneira como a gente vê atuar. Eu creio que Deus não precisa de mais revelação do modo como devemos servir ao Senhor nas Santas Escrituras. Elas têm abundante ensino para todos nós. Por exemplo, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o monte fumegava. E Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Hebreus 12 e verso 21. No Salmo 96 e verso 6 afirma: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Temei diante dele todos os moradores da terra. Não é somente os crentes, todos os moradores da terra devem temer a Deus. E ao ouvirmos estas coisas nas Sagradas Escrituras, acabamos por compreender que com Deus se não pode brincar. Em Filipenses 2, verso 12, diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Em Hebreus 12, verso 28, afirma: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Isto é o que diz a Bíblia Sagrada. E é como nos devemos comportar, com reverência e piedade. Em 1 Pedro 1, verso 17, diz: sem vocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o rei David, aparentemente, também não tinha conhecimento como
devia transportar aquele vaso sagrado. E ficou entristecido. E aquele dia era dia de alegria e se transformou em dia trágico. Um servo de Deus foi morto pelo Senhor por sua irreverência e falta de respeito com o vaso sagrado, com a presença de Deus. E o rei Davi já não quis levar a arca para Jerusalém. E a arca ficou agora na casa de Obed-edom, o gitita. Segundo Samuel capítulo 6 e verso número 10. Mas no verso número 9, diz que o rei temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Também ele não estava orientando as coisas como rei, como a arca devia ser levada para Jerusalém. E o rei foi investigar como devia trazer a arca, foi estudar a palavra, foi tomar conselhos daqueles que melhor sabiam do que ele. E o interessante disto é que sobre a casa de Abinadab, a arca não tem história. Esteve ali 20 anos, mas a arca ali não teve história. Nada está escrito sobre ele. Mas Obed-edom e tudo quanto tinha foi abençoado por Deus. E só esteve ali 3 meses. Havia referência para com a presença do Senhor naquela casa. Havia reverência. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. E assim são, ou toda a sua casa, e assim são os servos do Senhor, que são o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E levou algum tempo a investigação do rei, mas quando investigou e aprendeu, ele foi buscar a arca de Deus e desta vez, quando tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros. Segundo Samuel 6, e verso 13, finalmente o rei voltou para levar a arca do Senhor, mas desta vez segundo a lei. Segundo o que estava escrito e não segundo ordenanças humanas. E isto ficou escrito. Em 1 Crônicas 15, verso 14 e verso 15 diz: santificaram-se, pois, os sacerdotes. Diga comigo, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E aqui está o primeiro passo para servir a Deus. É serem santificados, e no corpo, na alma e no espírito. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E no verso 26 deste capítulo afirma: e sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificavam novilhos e carneiros. Então o que é que estava faltando? Da primeira vez, estava faltando o sacrifício, estava faltando o louvor a Deus, estava faltando o culto, a reverência, estava faltando o temor, estava faltando a obediência à palavra de Deus. Eu creio que ao ouvirmos a palavra de Deus, é que sabemos aquilo que devemos fazer, aquilo que Deus ordena e aquilo que Deus requer de cada um de nós. Está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Diga comigo, sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. O que devemos fazer? Aprender cada dia na Santa Escritura. E nós voltamos outra vez após uma pausa. Demos valor às palavras de Deus. O lugar onde Deus habita é abençoado ou amaldiçoado. Depende do tratamento que as pessoas lhe dão. Pergunta: como tratamos nós o templo onde Deus habita? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Terceiro aspecto desta mensagem. A presença de Deus em nossas vidas. Em 2 Samuel, capítulo 6, e verso 12, disseram a David que Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. E Deus abençoou esta família porque tratavam aquele vaso sagrado com dignidade e temor. Compreendiam que a presença de Deus estava ali e como tal deviam ter por ele a reverência e temor. Sabiam-se conduzir na presença do Senhor. Existe muita gente que quer a bênção de Obed-edom. Mas será que essas pessoas andariam como Obed-edom? Será que essas pessoas temem ao Senhor? O que se aprende desta passagem bíblica é que o homem ou família ou nação que teme a Deus e anda na sua presença serão abençoados e bem-aventurados. No Salmo 32, verso 12, diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E, meus amados, ser povo de Deus não é andar vivendo como o filho de um rei, que nada lhe falta. Porque o verdadeiro filho do rei, dos reis e do Senhor dos senhores não tinha onde reclinar a cabeça. Mas andar com temor e tremor e reverência diante do Senhor é totalmente diferente de viver a vida de filho de rei. O temor do Senhor é o princípio de toda a nossa conduta, toda a sabedoria, para nos sabermos conduzir no caminho do Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este é o facto. A presença de Deus naquela casa abençoava toda a família e todas as possessões, tudo quanto tinha. Então devemos estudar o assunto porque Deus não muda. Vamos ser como eles, reverentes diante do Senhor. Em Êxodo 33, 14 e 15, Moisés disse a Deus: a tua presença, se a tua presença não for conosco, não nos faças saber daqui. E Deus disse: a minha presença irá contigo para te fazer também descansar. Onde Deus anda o temor do Senhor, anda o poder divino, anda a bênção do Senhor. Mas precisamos de saber com quem lidamos. Precisamos de saber quem é Deus. 3 vezes santo. E o Senhor disse: sede santos, porque Ele é santo. 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16. E santo em toda a vossa maneira de viver. Se queremos as bênçãos de Deus, devemos andar de acordo com a sua palavra, com o seu ensino. Então, seremos abençoados como Obed-edom. No Salmo 16, verso 11, afirma: na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Mas nas Escrituras existem também passagens opostas, em que Deus se desagradava do seu povo e os abandonava por causa da rebeldia e desprezo. Por exemplo, em Jeremias 23, e verso 39 diz: por isso, eis que também me esquecerei totalmente de vós,
e a vós, e à cidade que vos dei, a vós e a vossos pais, tirarei da minha presença. E isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Foi o templo, foi Jerusalém, foi tudo. E já antes eles tinham sido levados cativos 70 anos para a Babilónia. Se nós buscarmos ao Senhor, o achamos. Se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Eu creio que a bênção e a presença do Senhor em nossas vidas depende de como tratamos o lugar onde Ele habita. É esse lugar santificado, limpo e consagrado a Deus. Obed-Edom foi abençoado e tudo quanto ele tinha, e abençoar significa dar benefícios divinos. Abençoar significa dar benefícios divinos. Em Efésios 1, e verso 3, afirma que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu sou totalmente abençoado. A minha esposa é totalmente abençoada. Todos aqueles que são o templo do Espírito Santo são totalmente abençoados. Somos um povo diferente. Fomos comprados com o sangue de Cristo. Fomos resgatados com o seu sangue. Fomos feitos o templo onde Ele habita. E agora não seja feita a minha vontade, mas a tua. Temos aprendido isso aos pés de Cristo na cruz do Calvário. E assim temos organizado a nossa vida, desde a nossa conversão, com o temor do Senhor. E o grande segredo de ser abençoado por Deus é exatamente sermos o lugar da sua habitação. Não há lugar mais importante do que este, ser o templo do Espírito Santo na terra. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus habita num coração limpo e regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Pensa nisto. Porque Jesus não mente, Ele é a verdade. E Jesus afirmou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Diga comigo, e faremos nele morada. Neste caso é no plural. Que lindo! A Trindade Santíssima habita num coração limpo pelo sangue de Cristo. E viremos para Ele e faremos nele morada, 2 vezes no plural. Em Efésios 2, 21 e 22 diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aitaba kubabala itacaíla cambarabacia, é camulo cusabá, é aqui, cabundo sabaria maramá, que o Espírito Santo habita. É aí, num coração lavado com o sangue de Cristo, que o Espírito Santo faz morada. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, revela, não sabeis que o vosso corpo, diga corpo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. E louvado seja Deus. Não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o que pertence a Deus em Cristo. Cada um de nós é membro do seu corpo. O problema de muitos cristãos é esse, é não saberem a quem pertencem, nem suas vidas. São um templo de louvor e adoração ao seu Criador. E Ele se afasta e castiga a quem não teme com reverência. Somos uma coisa ou somos outra. Ou somos salvos ou perdidos. Ou somos pessoas normais ou pessoas santificadas. Ou somos deste mundo ou somos do mundo de Cristo. Ou somos comprados ou ainda não. Ou somos resgatados ou ainda não resgatados.
A vida de muitos chamados de cristãos são vividas nas igrejas e no mundo. E o amor do Pai não está nessas pessoas. Essa deve ser a morada de Deus em espírito, e não no mundo, nem aquilo que o mundo tem. Não podemos amar a dois senhores, nem tampouco uma fonte dá água doce e água amargosa, e tampouco uma figueira produz azeitonas, ou uma videira figos. Tiago 3, verso 10 ao verso 12. Ou somos uma coisa, ou somos outra. Cristão de Cristo tem uma vida santificada no corpo, na alma e no espírito, e Deus vive ali, e todas as bênçãos do Senhor estarão sobre ele. 1 São Inocentes 5 e 23 e Efésios 1 e verso número 3. E nós estamos terminando, mas antes de terminar vamos ver de novo aquele pensamento. Demos valor às palavras de Deus. O lugar onde Deus habita é abençoado ou amaldiçoado. Depende do tratamento que as pessoas lhe dão. Pergunta: como tratamos nós o templo onde Deus habita? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. E nós estamos finalizando esta mensagem. Deus abençoou Obed-Edom e tudo quanto tinha, porque tratava dignamente o lugar da habitação de Deus. Diga comigo, porque tratava dignamente o lugar da habitação de Deus. Como tratamos nós o templo do Espírito Santo? O lugar onde Deus habita na terra é o nosso corpo, conforme está escrito. E é junto ao nosso espírito que ele habita. Jesus disse: viremos para ele e faremos nele morada. É isto que me faz cantar. É isto que me faz pregar. É isto que me faz avisá-lo de que Deus o ama ao ponto de dar a sua vida por si, para fazer de si uma nova criação. Pergunta: como é então tratado esse lugar santo onde Deus habita? Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não habita nas chamadas igrejas, naqueles templos chamadas igrejas. Deus não habita aí. Deus só está aí enquanto nós estamos lá adorando e louvando. Quando sair o templo do Senhor daquele templo de pedra, ou de ferro, ou de madeira, o Senhor vai com o seu templo. Louvado seja Deus. Atos 7:48 diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. O único templo onde Deus habita na terra é o coração regenerado, santificado, comprado e resgatado com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estas palavras não são apenas para ouvir, é para ingerir por aqui, ficar ali e fazer um trabalho no nosso coração. Tirar o pecado do mundo, a pessoa deve ficar sem pecado. Deve confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão ao Senhor e então será uma pessoa santificada. E para finalizar, deixaremos o maior aviso de Deus aos que vivem uma vida dupla, enganando-se a si mesmos. E olha, deixa-me dizer que 50% dessas pessoas que andam nas igrejas vivem uma vida dupla, chamadas de virgens loucas, que não têm azeite suficiente na sua candeia para a jornada da fé, azeite espiritual. Mateus capítulo 25, verso 1 ao verso 13. Mas como ia dizer, para finalizar, vamos então deixar 1 Coríntios 13, 16 e 17, as mesmas palavras que diversas vezes temos lido para vós. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Deus habitava na arca no Velho Testamento e falava com os seus servos na arca. E Deus habita num coração lavado com o sangue do Cordeiro e fala através deste corpo. E prega a palavra de Deus, não sois vós que falais, é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Louvado seja Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo, é santo, é apartado do pecado. O que é você? É um pobre pecador miserável, sem qualquer réstia de esperança? Ou é uma pessoa que já entregou sua vida a Jesus, recebeu o perdão e foi santificado? Que pessoa é você? Deus vive num coração santificado. E muitos chamados de cristãos destroem o seu corpo, a sua alma, com este mundo idólatra espiritual, intelectual, então andando pelos seus clubes prediletos, indo para o futebol, para o carnaval, amando as canções deste mundo, mundanas, as companhias e julgos desiguais, e etc, etc. Deus não está aí. Deus está, mora, habita num coração lavado pelo sangue do Cordeiro e com o temor do Senhor. Mas o templo de Deus onde Ele deseja habitar é o corpo, a alma, o espírito santificados e apartados do pecado em novas criaturas, e Deus abençoará essa habitação. A presença do Senhor em nossas vidas depende de como tratamos o lugar onde Ele mora. E você compartilha esta mensagem com o seu próximo, a fim de que ainda muitos possam voltar para Deus, fazer paz com o Senhor. Se você não é uma pessoa salva, ora a Deus e faça esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a Tua palavra e eu peço perdão dos meus pecados. E peço a Deus que o poder do sangue de Cristo esteja sobre mim e me redima e me limpa de todo o meu pecado. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne neste mundo, que deu a sua vida por nós e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E perdoa-me, eu estou perdoado. Dá-me a graça de me santificar. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta curta oração, você é uma pessoa perdoada. Procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. E dê publicamente o seu coração a Jesus até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.